Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Eu dizia que eu gosto de pegar o convidado com a comida na boca, porque no intervalo aproveita e come esse pastelzinho de camarão daqui, que é uma delícia, mas é uma delícia mesmo. Fora o caldinho que está aqui, que eu já tinha pedido antes, e ele chegou também. Muito bem, eu deixei você, meu caro Manuel Messias, secretário de Planejamento de Maceió, com uma pergunta aí de algibeira tirada na última hora do primeiro bloco, que foi: o que é que você considera que possa ser, se é que não é, se é que não existe, o calcanhar de Aquiles da Lua? Ao invés de chamar de calcanhar de Aquiles, eu vou denominar de grande desafio da Lua de 2016. Beleza, já gostei. Qual é o grande desafio? É conseguir montar uma peça orçamentária num momento onde a perspectiva de arrecadação e de transferência de recursos, ela é, digamos assim, hostil, ela não se apresenta num cenário positivo, sem perda de qualidade e de eficiência no que os recursos que serão destinados possa gerar. Então é um grande desafio. Esse é um desafio enorme. E de partida, praticamente todas as pastas iniciarão um orçamento, e isso é mais ou menos o desenho que nós encaminharemos à Câmara, e a Câmara, a partir do dia 15 de outubro, quando mandaremos essa peça, fará toda uma análise, se debruçará com a competência que tem, com a qualidade de muitos dos vereadores que são peritos nessa área, são profundos conhecedores e vão nos ajudar a desenhar melhor essa lua. Mas, de cara, provavelmente as secretarias todas já partirão com orçamento menor do que saíram este ano. Sem dúvida. Agora, com projeção. Com projeção. Melhorou, é melhor você fazer a projeção do que você recuar. Perfeito. Não é? Porque muito melhor. O que é que em que isso reverbera? Isso gera no gestor, qualquer um, todos nós, inclusive eu, que também sou secretaria finalística, tenho a área urbana toda para cuidar. Exato. Provoca no gestor a necessidade de correr atrás de recursos, porque uma vez conseguidos, eles entram no orçamento sem nenhum problema. Ele é acrescido ao orçamento na medida em que você firma um convênio com um ministério tal ou qual. Então, esse é o grande desafio, vai ser eficientizar e otimizar o orçamento existente, por menor que ele seja do que o ano atual, mas ele precisa ser melhor gerido. Então, monitoramento será a palavra de ordem. Muito bom isso. No orçamento muito bom. De 2016, como a gente já vem fazendo atualmente, mas é diante deste momento de dificuldade que a gente procurará fazer o melhor. Agora, associado a tudo isso, a gente tem falado muito de dificuldade, mas é importante que a gente diga para a população, né, aproveite essa oportunidade, ações extremamente ousadas e salutares que a Prefeitura vem fazendo. Certo. Quando eu falei aqui no correr atrás, é importantíssimo, porque o prefeito tem tido uma postura muito aguerrida nesse sentido, e todos nós, equipe, seguimos essa lógica e essa ordem. Por exemplo, estamos trabalhando com duas frentes de financiamento, com instituições de financiamento externas, em dois projetos importantíssimos. Um com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que já está na 4ª ou 5ª missão nesse projeto, que é um projeto de reabilitação urbanística da área lagunar, aquela área com um grau de degradação urbanística e de precariedade, de vulnerabilidade enorme, que é a área continua do Bom Parto ainda. Exatamente, do Bom Parto, da Levada, aquela chegada ali da Rua Celeste Bezerra, onde tem o canal da Levada, num projeto altamente complexo, mas que já terá, a partir da autorização do governo federal para que tomemos esse empréstimo. Inclusive ontem o prefeito esteve em Brasília, numa reunião com todos os prefeitos que estão com situação semelhante, com projetos aprovados nessas instituições, mas ainda pendentes
da avalização do governo federal através da COFIEX para que eles se convertam em recursos. Esse é um dos projetos importantíssimos, porque resgata e reapropria afetivamente para a população uma área que hoje está em completo abandono e que é tão bonita quanto a orla marítima. Não tenha dúvida, mas vocês ali enfrentam também um grande problema, que foi a favelização da área, né? Então, é um grande problema. É um grande problema, mas o projeto vem no sentido de resolver, reurbanizar, produzir habitações para aquela população, dar acessibilidade, mobilidade, equipamentos públicos e criar um grande parque linear no entorno da lagoa. Muito bom. Então, esse é um projeto emblemático, um projeto que o BID, digo com a maior tranquilidade, está apaixonado por esse projeto, porque tem o DNA. Mas é um grande projeto. É um grande projeto. E está nessa fase. Agora, veja bem, independente desse projeto, e que vai levar mais movimento para lá também, sem dúvida alguma, nós temos hoje um problema seríssimo dentro de Maceió, crescendo a olhos vistos, e não é culpa da administração de Maceió, que é a mobilidade urbana. Sim, como enfrentar esse problema da mobilidade urbana? Enfrentar esse problema é quebrar paradigmas, é enxergar que a cidade é um ambiente que precisa olhar para as pessoas mais do que olhar para os carros. A simples abertura de vias ou construção de viadutos apenas posterga o problema. Você empurra o problema um pouco mais para frente. O que precisa mudar, e o mundo inteiro faz isso, e o Brasil já vem fazendo isso em alguns lugares, é mudar a lógica de desenvolvimento. Se a cidade é para as pessoas, vamos incentivar, primeiro, o resgate e a importância do transporte público. Para isso, acabamos de lançar o edital de licitação do transporte público de Maceió, que nunca foi feito. E estamos fazendo, em parceria com o governo do estado, um plano de mobilidade para Maceió, que o último foi feito em 1982, quando Maceió tinha 350 mil habitantes. E hoje tem 1 milhão e 200. Grande parte dos pressupostos que estavam ali não foram implementados. Hoje nós temos mais de 1 milhão e 30 mil habitantes, nós temos uma frota gigantesca e um desgaste e uma perda de qualidade e de importância do transporte público. Então, ponto 1, todos os projetos de mobilidade da Prefeitura e os que foram selecionados pelo governo federal, enviados pela Prefeitura e selecionados no Pacto da Mobilidade, todos eles têm faixa seletiva, exclusiva ou segregada para transporte público, ciclovia e passeios humanizados. Esse trinômio, sabe, Geraldo, é o que modifica a visão da importância da cidade para as pessoas. A visão social. Visão social. É o que Bogotá fez. Diante de toda a dificuldade. Nós estaremos agora, no dia 9, eu estarei com o prefeito no Rio de Janeiro, num evento importantíssimo, que é um congresso internacional Cidades e Transporte, com a presença de Henrique Penhalosa, que foi prefeito de Bogotá, Jaime Lerner. Eu fiquei impressionado com Bogotá. Eu conheci 30 anos antes, era um inferno, era uma cidade de ladrões. E 30 anos depois eu fui conhecer com o BRT, com tudo. Exatamente. Sensacional. Sensacional. E com segurança. E com segurança. Então, veja, nós temos desafios e quando alguém diz assim, não, isso é coisa que só pode acontecer na Europa, é cultural, não é nada disso. Não. São decisões e são iniciativas. Por que é que Bogotá conseguiu, diante de uma situação tão adversa? Totalmente adversa. Todas as cidades podem. Na verdade, os projetos precisam, na sua concepção, ter esse ingrediente. Né? O modelo da mobilidade baseado no automóvel é falido e comprovadamente falido no mundo inteiro. Isso foi um equívoco que o Brasil copiou de países que tinham um arranjo
capaz de levar um projeto desse adiante, mas nós não temos. Nós temos dificuldades. O processo de urbanização brasileira é outro fato que repercute na necessidade de infraestrutura. Nenhum país do mundo teve, em 40 anos, a completa mudança do percentual de pessoas morando no campo e na cidade, como nós tivemos. Exatamente. Em 40 anos, nós passamos de 40% na cidade para 82%. Foi uma migração inversa. Inversa. Exatamente. Então, na verdade, tudo isso reverbera, sabe, Geraldo, e a todos os telespectadores, numa ampliação da demanda por serviços públicos, e os principais são esses: mobilidade, saneamento e habitabilidade. Quando a gente diz habitabilidade, não só habitação, porque não dá mais para conceber, construir uma casa e dar um teto. Não é isso. Tem que se construir cidades. Tanto que o aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento do programa Minha Casa Minha Vida é urgente, porque ele ainda dá um teto com saneamento, com abastecimento d'água, mas de modo periferizado. Não dá urbanização. A cidade tem que ser chamada de volta. A cidade não pode se espalhar tanto, porque quanto mais ela se espalha, é mais oneroso ao poder público para manter esse desenho de cidade. E outra coisa, que criar também a policentralidade, que é viabilizar condições de sobrevivência desses centros. Por exemplo, Benedito Bentes, o maior bairro de Maceió, uma concentração, um povo batalhador, trabalhador, mas que tem uma dependência do centro da cidade total. Para atender a essa dependência, temos que ter corredores exclusivos de transporte público, ciclovias, ciclofaixas, mas temos que pensar de modo simultâneo na viabilidade dela como cidade, exatamente. E eu não tenho a dúvida. Como policentralidade, como mais uma centralidade em Maceió. Então, são esses desafios. Nós estamos na Secretaria de Planejamento desenhando um planejamento territorial que a gente está chamando de Maceió mais 25, olhando para o ano de 2039. Perfeito. Só quero lhe fazer uma pergunta antes de terminar esse programa. Me permita. Fique à vontade. Você viu como meia hora passa? É um negócio impressionante. Não é, meu amigo? Pô, ainda mais com você aqui falando. Obrigado. Que é sensacional sobre todos os aspectos. Planejamento para a educação, assim, sinteticamente, porque isso vai ser produto daquele programa que eu quero fazer com você. Pois é, a educação está fazendo um plano... Uma grande Ana Deise lá. Exatamente, a professora Ana Deise é um nome, é uma grande referência. O Plano Municipal de Educação, que está sendo trabalhado a várias mãos, com uma capacidade enorme de traduzir esse plano num projeto de cidade que modifique esse quadro social que nós temos. Porque se não for pelo viés da educação, Geraldo, não vai. Nenhum país sai de uma crise de jeito como algum. essa. É investimento pesado em educação. Perfeito. A gente precisa formar as novas gerações, criar conscientização na escola. Perfeito. Porque isso leva para casa. O filho hoje não permite que o pai, dentro do carro, jogue uma garrafa de plástico na rua, porque ele vai ser repreendido pelo filho. Então, se o filho não tivesse tendo essa educação, ele jamais seria repreendido. Com certeza. E o filho copiaria a sua atitude, a sua atitude hostil com a cidade que mora. Perfeito. Reconstituir esses laços de afetividade com a cidade, com o território urbano, é função da educação. É função dos projetos sociais, dos projetos urbanísticos. Nós estamos no ano de atualização e revisão do nosso plano diretor. Agora, segunda quinzena de setembro, já começaremos as oficinas. O mês de outubro será um mês intenso de debate e de rediscussão da cidade. Fizemos o projeto numa modelagem e numa formatação única e inovadora, um processo de charrete no bairro de Cruz das Almas. No início do ano já estamos
completando e formatando os resultados disso, que trarão grandes benefícios para toda a área, porque vai olhar a cidade de outra forma. Vamos tentar produzir a cidade pela morfologia. Muito bom. Pelo desenho muito da cidade. Bom. Como eu disse, meia hora é muito pouco para conversar com você. Que pena. Então, eu quero que o meu telespectador saiba que eu estou combinando fazer um Almoçando com a Notícia, onde o líder é ele. E ele vai levar para esse Almoçando com a Notícia mais 7 pessoas que durante 1h30 vão mostrar a vocês o que é que está acontecendo por aqui. Combinado? Combinado. Tenho só mais um segundo? Tem. Essa estruturação organizada da Prefeitura hoje conta com um projeto chamado Maceió Mais, que elencou, através da Secretaria de Governo, do secretário Ricardo Vanderlei, e monitorado por ele e por sua equipe, os projetos prioritários de Maceió, que levarão alguns a parcerias público-privadas e estão sendo estruturadas nas mais diversas áreas, de saneamento, a transporte, a iluminação pública, e essa é uma forma de planejamento inteligente e já está dando resultados concretos para a cidade, além das coisas menores do dia a dia, que as secretarias mais finalísticas têm mais competência do que eu para falar aqui e discorrer sobre o que está sendo feito. Podem estar mais dentro dos assuntos no dia a dia, mas mais competência não. Não chegamos a tanto. Não tem dúvida. Muito obrigado, meu caro Manuel Messias, foi um prazer e uma honra enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado, Geraldo, obrigado a todos vocês, é um prazer também e estou à disposição. Obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Então, me espere. Obrigado, gente.